This call is now being recorded. Bom, turma, tá compartilhando aí, né? Então, antes da gente começar a falar de conforto térmico, exatamente, né? Especificamente, a ideia da aula de hoje a gente começar a falar um pouquinho, antes de falar de conforto, dos conceitos que passam, que abordam, que estão associados ao conforto ambiental, tá? Que estão associados. Entre eles, os principais são a arquitetura bioclimática, que é um tema que faz parte dessa nossa disciplina, eficiência energética, que também eu vou abordar bastante aqui, porque está bastante associado com conforto ambiental, e a arquitetura sustentável, tá? Então, são três temas, três áreas que se conectam, tá? E que estão muito associadas ao conforto ambiental. Eu gostaria de explicar para vocês antes, mesmo que de uma forma bastante resumida, o que corresponde cada um desses conceitos e temas, antes a gente entrar em conforto mesmo, para falar de conforto térmico, para que não exista uma confusão, para que vocês tenham mais elaborado exatamente o que significa cada uma dessas áreas, tá? Então, eu já tinha dito para vocês, né, no começo da disciplina, aquela primeira aula que a gente teve, aquele conversa, essa disciplina de conforto ambiental, na verdade, né, esse tema de conforto ambiental é dividido em três disciplinas, conforto ambiental 1, 2 e 3. Na disciplina de conforto ambiental 1 e 2, a gente trabalha mais focado na parte de conforto térmico e de conforto visual, ou lumínico também, tá? Que também são áreas muito semelhantes. E conforto ambiental 3, a gente trabalha com conforto acústico. Né? Conforto 1 e 2, então, são conteúdos complementares, que vão numa sequência. A partir do 2, a gente vai estudar muita coisa agora, que vai continuar, a gente vai voltar. A arquitetura bioclimática a gente vai falar bastante, então está bastante associado. Agora, a acústica realmente fica totalmente separado, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês a conceituação de cada um, como que a gente define cada uma dessas áreas. Mas é importante a gente saber esses grandes conceitos aqui também, primeiro, para até não confundir, tá bom? E, gente, se vocês quiserem fazer qualquer comentário, se vocês quiserem colocar uma opinião, fazer alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone de vocês ou colocar aqui no chat, tá? Que eu estou vendo. E a gente vai se complementando, tá bom? Essa primeira aula, então, tem bastante conteúdo de texto que eu deixei justamente para facilitar para quando vocês forem estudar, tá? E algumas conceituações eu peguei de alguns livros, da forma como estava escrita, então eu vou ler e vou comentando com vocês no decorrer aqui do conteúdo. Eu não tenho a intenção de ficar essas 4 aulas teóricas, eu imagino que a gente vai ficar metade da aula com a teoria, e a outra metade a gente vai fazer atividade, tá? E provavelmente vai ser assim na maioria das aulas. Uma teoria, né? Ou até fazendo atividade junto com vocês, quando chegar mais na parte prática, e aí atividade para vocês desenvolverem. Para não ficar muito maçante também, e vocês poderem sempre exercitar o conteúdo, tá bom? Então vai ser dessa forma. E hoje, provavelmente, vai ser dessa mesma maneira, se eu conseguir distribuir bem aqui no tempo, tá bom? Então, vamos lá. Começando, então, a falar da arquitetura bioclimática, tá? Aqui eu coloquei do lado qual é a referência que eu estou utilizando para falar desse tema, principalmente. Então, é esse livrinho aqui de Manual de Arquitetura Bioclimática Tropical para redução do consumo energético. Né? Então, vejam que já está, inclusive, né, falando de arquitetura bioclimática e redução de consumo energético, falando de eficiência energética.
Então, é um livrinho bem bacana, gente. Esse daqui é um livrinho bem fininho, inclusive ele vem com um CD, com estratégia de arquitetura bioclimática, né? A gente quase não tem mais também leitor de CD, não sei hoje como é que está vindo as novas edições, mas é um livrinho bem bacana, bem didático, assim, para quem tiver interesse em ter, ele é legal. E o que ele fala, né, nesse livro? Ele vai dizer que a arquitetura bioclimática preocupa-se com a adequação da construção ao clima, visando o conforto térmico, acústico e visual do usuário, tá? Então, é uma arquitetura, né, que eu trabalho a construção adequada às especificidades do clima de determinado lugar, pensando, né, que eu quero atingir o conforto térmico, ou seja, para que eu tenha conforto térmico, para que eu não sinta nem calor, para que o usuário não sinta nem calor nem frio, né, com o mínimo de consumo de energia. E também que tenha um conforto visual, ou seja, que ele consiga executar suas tarefas da melhor forma possível, consumindo também menos energia. E acústico também da mesma forma, tá? Que aqui é um pouquinho mais difícil a gente falar do conforto acústico na arquitetura bioclimática, mas a gente também leva em consideração, porque a gente está pensando que a arquitetura, ela tem uma envoltória, ela tem as suas paredes, a sua cobertura, e todos esses elementos, eles vão conformar uma, uma barreira, né, para os elementos externos. Então, eu também vou proporcionar conforto acústico a partir desses elementos. Então, essa arquitetura bioclimática, né, quase que eu estava falando aqui, trata o envelope da construção, que é esse invólucro, essa divisória, né, essa barreira da parte interna com a parte exterior, como uma membrana reguladora, permeável e controlada entre o ambiente externo e interno. Essa membrana é utilizada para conseguir um ambiente interno confortável, e para isso o arquiteto deve ser hábil em utilizar recursos de projeto e escolher materiais convenientes, levando em conta as variáveis climáticas externas. Né? Então, a edificação ela é tratada, né, com essa membrana que vai regular o que eu posso deixar passar. Eu posso deixar passar vento, eu posso deixar passar luz, posso deixar passar calor, e o que eu não vou deixar passar, né? Então, eu não quero, talvez, que passe o calor, eu não quero que passe uma incidência de radiação solar do sol direta, eu quero que entre uma iluminação indireta. Tudo isso a gente vai ver no decorrer da disciplina, tá? Mas é dessa forma que a arquitetura bioclimática entende a edificação, tá? Pensando que se tem essa membrana e que essa membrana vai controlar tudo de acordo com as questões climáticas do local para que o usuário dessa edificação tenha o máximo de conforto. Então, é necessário, portanto, que o arquiteto conheça o clima local e o comportamento dos materiais do ponto de vista térmico, lumínico e acústico para poder construir a habitação como uma membrana eficiente. Então, são dois conhecimentos principais que a gente tem que ter quando a gente vai trabalhar com arquitetura bioclimática. E assim, turma, o ideal é que a gente trabalhe toda a arquitetura que a gente estiver produzindo como uma arquitetura bioclimática. Que seja uma arquitetura que esteja preocupada com o conforto do usuário, né? E também com a eficiência energética. Então, preciso conhecer qual é o clima do local onde eu estou desenvolvendo meu projeto e como se comportam aqueles materiais que eu vou trabalhar, né? Que eu vou propor para a minha edificação. Para conseguir sobreviver em locais frios, a arquitetura cumpriu o papel de abrigo climático. Né? Para os povos das regiões frias, defender-se do inverno rigoroso significava a diferença entre viver e morrer. Então, isso lá, né, no início das civilizações. Então, os primitivos construtores, a chamada arquitetura vernácula, não podiam ignorar o clima no desenho de suas construções. Né? O que é a arquitetura vernácula ou arquitetura vernacular? Não sei se vocês já ouviram esse termo na faculdade, talvez já tenham ouvido, né, em outras disciplinas,
é um tipo de arquitetura que utiliza os materiais que são disponíveis naquela região e também técnicas de construções tradicionais de uma cultura. Um exemplo que a gente pode ter são as ocas, né? As ocas indígenas, por exemplo, que utilizam técnicas de construção deles, né, tradicionais daquela cultura, e os materiais que são disponíveis na região onde eles moram, região que eles habitam. Esse tipo de arquitetura, então, aproveita os recursos naturais disponíveis, como, por exemplo, a energia solar para aquecer as construções, ou a água. Então, por séculos, o homem fez uso dessa energia. Hipócrates, né, clamava por ar, água e espaço em um de seus tratados por volta de 440 anos antes de Cristo, propondo uma política sanitária que enfatiza a orientação das ruas e edifícios para aproveitar ou proteger do sol e do vento. Então, já naquele período, né, Hipócrates, quando ele escreveu o tratado dele, antes de Cristo, ele já tinha essa orientação de que as cidades fossem construídas pensando-se na orientação solar, no vento, em como se aproveitar, em como proteger, em deixar a cidade, aquele espaço, né, de civilização, mais salubre, mais saudável. Então, já existia essa preocupação há milênios, né? Então, acredita-se que tenha sido o filósofo Sócrates o primeiro a descrever alguns dos princípios básicos do uso da energia solar nas construções, como indica uma passagem do Memorablia Xenófon, né, que foi uma espécie de um livro, um tratado escrito por ele. Então, o que ele dizia, né? Um recorte lá. Nas casas com orientação sul, os raios de sol penetram nos pórticos durante o inverno, mas no verão, o movimento do sol está diretamente sobre nossas cabeças e sobre os tetos, e assim temos sombra. Então ele já pensava que era interessante que no inverno o sol entrasse, mas que no verão não, que no verão tivesse sombreamento. Né? Esta é a melhor forma. Nós poderíamos construir o lado sul mais alto, para aproveitar o sol no inverno, e o lado norte mais baixo, para evitar os ventos frios. Né? Claro que essa descrição que ele está colocando aqui, a gente vai ver depois, é uma situação específica para o hemisfério norte, não é para a gente vai ser o contrário. Mas veja, né, que interessante que já havia essa preocupação, já havia esse conhecimento, já havia essa orientação naquele período. Então, em todos os climas, as construções vernáculas aproveitam habilmente os recursos disponíveis para criar soluções construtivas adequadas às suas necessidades específicas. Então, isso veio acontecendo, veio sendo colocado ao longo da história da civilização. Isso se verifica tanto nas regiões polares quanto nas regiões mais tórridas dos trópicos. Então, né, inclusive depois eu vou propor essa leitura para vocês no livro, que eu vou até colocar no Moodle. A oca, né, e o iglu são construções vernáculas que usam técnicas de construção construtivas de acordo com aquela cultura daquele local e que pensam nas questões climáticas, que se adequam às questões climáticas, né? Então, a oca toda vazada, né, proporcionando e possibilitando a ventilação aqui cruzada e o sombreamento, utilizando o material local. E o iglu também, ele tem um formato que possibilita, né, que o vento ele não entre, que tenha um isolamento térmico, né, e essa forma de que ela é enterrado faz com que não se tenha acesso o vento para dentro da edificação, né, por ser um lugar muito frio. Mas, de qualquer forma, eu vou fornecer um material que a gente vai depois estudar um pouquinho melhor essas construções. Mesmo que eu acho que talvez vocês já tenham visto em outra disciplina e vocês podem trocar também informação aqui comigo, tá? Então, assim, as soluções construtivas, as habitações vernáculas no trópico quente e úmido, são determinadas por seu entorno imediato, né? E aqui falando, então, das condições de clima quente e úmido, como está dito lá no livro, que são determinadas
pelas condições que a gente tem imediatamente ali nas nossas proximidades. Né? Então, como exemplo de construções vernáculas nessas regiões de clima quente e úmido, dá para a gente observar a semelhança entre as habitações comunitárias das ocas, né? Então, aqui uma oca da aldeia Apalai, no Pará do Brasil, no Brasil, e aqui uma outra oca que tem um desenho muito similar, né? No momento em que não existia, num lugar também onde não se existe tanta informação como a gente tem tão facilmente, aqui no Peru. Então, muito similares com os materiais disponíveis na região, mas que são construídas levando-se em consideração as necessidades climáticas locais. Então, no Brasil, posteriormente, as construções adaptaram-se ao clima tropical, como resultado do esforço realizado pelo colono e pelo imigrante, vindos de várias partes do mundo, que então edificaram casas grandes, sobrados e mocambos, tipos de residência harmonizados com o meio ambiente local. E aí, então, o que aconteceu, né? Aqui tem um exemplo de uma casa, que é uma casa que é bastante conhecida, que é a casa do Padre Inácio, onde se foi feita uma adaptação dessa proposta das ocas, né? Dessa grande área de descanso, que é uma área sombreada, uma área que tem ventilação natural, uma área aberta. Então, aqui, qual é a adaptação, né? A casa que veio de herança dos colonos, essa arquitetura, ela foi adaptada para se ter grandes varandas, né? Grandes áreas sombreadas e muitos espaços, muitas atividades da construção, da edificação, passou a acontecer nessas áreas abertas. Né? Então, aqui, por exemplo, a área de refeições fica nessa varanda, uma área de descanso também com rede, muitas vezes, passa a acontecer nesse espaço. Né? Então, aqui dizendo, né, o português transferiu seu local de estar para a varanda alpendrada, que é essa grande cobertura aqui, que a gente chama de alpendre, onde comia, conversava e fazia a cesta na rede bem ventilada de malhas grandes. Na roça, então, o colonizador, podendo se expandir mais à vontade, não teve dúvidas em prolongar seus telhados em alpendres profundos, né? Essa cobertura se estendendo cada vez mais. Desejava sombra antes de tudo, né? Então, porque nós temos condições climáticas em que predomina a condição de calor. E aí, uma das estratégias que a gente vai ver da arquitetura bioclimática para esse tipo de clima é justamente o sombreamento e permitir a ventilação natural, tá? Então, esse é um tipo de adaptação da arquitetura vernacular que a gente tem bastante aqui no Brasil. Então, essa arquitetura, em sua preocupação pela adaptação ao clima, se manteve no Brasil durante um longo período. Encontra-se expressa ainda nas edificações do início do século XX, na arquitetura funcional das décadas de 30 e de 40. Tá? Então, por muito tempo, a arquitetura bioclimática predominou, né? Uma arquitetura mais preocupada com as questões do clima. Aqui mostrando, né, um exemplo, já com não tanta, né, preocupação, mas uma arquitetura modernista, que foi a primeira casa modernista feita no Brasil, em São Paulo, na década de 30. Posteriormente, né, com a disponibilização para o meio construído de energias abundantes e baratas em todo o mundo, a arquitetura foi se distanciando dessa harmonia com o clima. Né? Isso aconteceu tanto na arquitetura, no ambiente construído, quanto no urbanismo. Os próprios desenhos da cidade já não se preocupavam tanto com a questão de eficiência energética, porque se tinha muita disponibilidade de petróleo, né? A gente aí começou a ter a energia elétrica barata, e se não tinha problema, né, se utilizar energia depois desse período. Em particular, no Brasil, as construções fortemente influenciadas pela arquitetura internacional perderam sua harmonização com o clima tropical e passaram a depender da energia elétrica para o ar-condicionado e a iluminação artificial. Então, a dependência cultural e as tecnologias importadas
assim como a falta de preocupação com o consumo de energia ou com o impacto ambiental, levaram a difundir a ideia de que qualquer projeto arquitetônico poderia ser desenvolvido sem considerar o clima local. Né? Então, aqui, dois exemplos de edifícios que são edifícios que têm essa questão de importar um estilo, né? Então, uma arquitetura internacional, que são edifícios, construções verticalizadas com muito vidro, né? Um vidro espelhado. Então, são edificações que não têm, por exemplo, a gente vê ventilação natural, tem iluminação natural, a gente está vendo aqui, mas não existe uma preocupação, por exemplo, em ter beirais, né, em ter áreas mais sombreadas, em ter áreas que têm acesso a uma iluminação indireta, porque provavelmente vai ter um grande aquecimento aqui dentro e um grande uso de ar-condicionado. Então, foi um momento que a energia elétrica, ela foi muito, o uso da energia elétrica, ela era abundante, né? A energia elétrica era abundante, então ele era pensado como algo ok, né? Hoje a gente já tem mais uma preocupação muito maior em ser mais eficiente, em gastar menos energia elétrica. Aqui nesse momento não havia essa preocupação. Então os edifícios eles eram muito iluminados artificialmente e também condicionados artificialmente. A dependência cultural e as tecnologias importadas, né? Então, o que eu estava dizendo, assim como a falta de preocupação com o consumo de energia e com o impacto ambiental. Então, não se preocupava naquele momento com a questão do impacto ambiental, com o ar-condicionado gerando impacto ambiental, com a própria iluminação, com a necessidade de construção de usinas para geração de energia, né? Então, não havia essa preocupação. Então, resultam espaços com a qualidade de conforto interno pior do que as condições externas, e que apenas podem ser habitados graças ao uso intensivo de sistemas artificiais de climatização. Então, são espaços que acabam, por muitas vezes, muito quente na parte interna, mais quente do que o espaço externo, porque esses edifícios, todos envidraçados, eles absorvem o calor, eles trazem muito calor para dentro da edificação, né? São verdadeiras estufas que retêm o calor ali dentro, e por isso existe uma necessidade muito grande de climatização artificial. E aí, com a crise do petróleo, em 1973, aproximadamente, né, nos países mais desenvolvidos e também nos mais atingidos, surgiram movimentos que voltavam seu olhar para a interação entre a arquitetura e os climas locais, e, posteriormente, pela consciência da devastação ecológica e ambiental. Assim, desenvolveu-se uma forma especial de projetar, que veio a ser a arquitetura bioclimática, que, na realidade, se diferencia da arquitetura comum pela recuperação de parâmetros arquitetônicos que haviam sido esquecidos no tempo. Na verdade, a arquitetura bioclimática ela sempre existiu, né? Como eu mostrei para vocês, essa preocupação em uma adaptação da arquitetura, do espaço construído ao clima local, sempre aconteceu, mas por um período em que a energia elétrica foi muito abundante, né, e muito acessível, parou de haver essa preocupação. E depois, com as questões ambientais, né, com vários movimentos que surgiram, com a crise do petróleo, principalmente, veio, então, a arquitetura bioclimática com esse nome específico. Esse nome ele veio a surgir depois, é um nome muito recente, arquitetura bioclimática. Então, a arquitetura bioclimática, além de considerar todos os parâmetros tradicionais de projeto, precisa integrar o programa de necessidades ao local, estudo do clima, topografia e vegetação, considerando os fenômenos climáticos e as necessidades energéticas e ambientais. Então, ao agregar esses valores ao projeto de arquitetura, sem deixar de lado a tecnologia, a forma e o estilo contribuem para poupar energia, evitar o desperdício dos recursos naturais, prevenir a poluição resultante da geração e do uso da energia convencional e melhorar a qualidade de vida do usuário. Né? Então, a gente imagina que o simples fato de se pensar a arquitetura associada às questões climáticas,
em pensar como que aquela envoltória vai se relacionar com o espaço onde está construído, a gente consegue ter mais eficiência energética, gastar menos energia, gastar menos recursos naturais, né, de fato. Ter menos poluição, né, por quê? Porque a gente pode preservar também o ecossistema, a gente pode pensar que o simples fato de não utilizar tanta energia elétrica já vai resultar numa diminuição da poluição, né, vai diminuir o consumo de recursos naturais também. E também, consequentemente, melhorando a qualidade de vida do usuário. Bom, e aí então a gente vai falar de eficiência energética, né? Vendo aqui a parte de arquitetura bioclimática, a gente já pode entender que a arquitetura bioclimática ela visa atingir conforto, né, conforto ambiental, como a gente viu lá, e também almejando que o conforto ambiental seja através de eficiência energética, que eu tenha eficiência energética, que eu gaste menos energia possível, né? Porque eu posso ter duas edificações no mesmo lugar e uma vai gastar mais energia que a outra para se ter a mesma condição de conforto. Então, qual é a mais eficiente? A que gasta menos energia, tá? Esse que é o conceito. Bom, então vamos ver o que é eficiência energética em edifícios. Aqui eu coloquei o livro que eu mais tirei referência para falar da parte de eficiência energética, que é esse livro de eficiência energética em edifícios, do professor Marcelo Romero e o professor Linneu dos Reis, da USP. Então, o principal propósito do uso de energia é assistir na satisfação das necessidades e aspirações do ser humano. Então, o principal objetivo de se utilizar energia é satisfazer as necessidades do usuário. Contudo, né, como a gente viu, por um tempo significativo, ocorreu o uso crescente e indiscriminado dessa energia nas áreas urbanas, consequência de sua expansão e desenvolvimento, e houve pouca ou nenhuma preocupação com o impacto e custos para o meio ambiente. Atualmente, a abordagem da eficiência energética é de fundamental importância para que se possam diminuir os efeitos adversos ao meio ambiente natural e urbano. Então, na história dos edifícios e na contribuição que eles deram para o desenvolvimento atual da civilização, a eletricidade faz parte de um período bastante curto e recente, aproximadamente 130 anos, ou de acordo com Romero e Reis, né, os autores do livro, de 1% de todo o período, quando considerados os primeiros assentamentos construídos em adobe encontrados na cidade de Jericó, em Israel, fundada em aproximadamente 9.000 anos antes de Cristo. Se a gente pensar, né, que as primeiras edificações foram construídas lá em 9.000 anos antes de Cristo, até o período de hoje, apenas 1% do tempo de toda a civilização se teve disponível energia elétrica, né? Então, eletricidade, energia elétrica. Então, a gente imagina que a gente pode voltar o nosso olhar para as soluções que foram utilizadas, né? 99% de todo esse período. Né? Muita coisa mudou a partir do momento que a eletricidade foi disponibilizada, e coisas maravilhosas e ótimas que a gente, com certeza, deve incorporar aos nossos projetos, inclusive para ter mais eficiência, mas também olhar para outras soluções, né, para conseguir fazer algo mais eficiente mesmo, mais integrado e mais funcional, de acordo com aquela localidade específica. Assim, grande parte da história da humanidade, habitando edifícios em áreas urbanas, se passou sem depender de eletricidade para obter conforto ambiental, ou mesmo para o desenvolvimento das atividades cotidianas. Isso mesmo com a grande diversidade de climas que atuam no planeta. Né? Então, mesmo tendo uma série de climas diferentes, todas essas construções, elas funcionaram bem, atingindo conforto ambiental, inclusive, sem ter eletricidade. Então, o homem sobreviveu principalmente devido a uma arquitetura adaptada ao clima, com a prática da arquitetura vernacular, né, que é essa arquitetura que tem uma técnica de construção local, de acordo com a sua cultura e respeitando as questões climáticas locais.
Para o resfriamento nos climas quentes, utilizaram-se técnicas de ventilação, sombreamento e resfriamento evaporativo. Né? O que é resfriamento evaporativo? A gente vai ver depois melhor, mas o resfriamento evaporativo é uma técnica de quando a gente molha determinada superfície, né? Tem água, um fluido em determinada superfície que está quente, e aí esse líquido, esse fluido evapora, e quando ele evapora, ele retira calor daquela superfície. E aí, então, ele resfria, como, por exemplo, a gente vê isso muito em coberturas, né? Aquele sistema que joga água. Esse sistema, ele funciona retirando o calor da cobertura. Para os climas frios, foram utilizadas e consumidas energias de aquecimento e cocção na forma de lenha, de gases e de óleos. Né? Então, sistemas que não tinham eletricidade, mas que proporcionavam conforto a esse tipo de edificação. Então, aqui mostrando, né, as ilustrações são do livrinho de eficiência energética nas edificações, que também vou disponibilizar para vocês. Eu até cheguei a comentar na primeira aula, que é o livro que a gente vai utilizar, escrevi no quadro, né, é o livro que a gente vai utilizar como referência básica na disciplina, e ele está disponibilizado em PDF pelos autores, e também já deixei disponível para vocês lá no Moodle. Então, lá ele mostra, né, algumas edificações vernaculares que eram adaptadas ao clima. Então, que, por exemplo, né, edificações que eram construídas enterradas, que tinham acesso à iluminação natural, mas que, por serem enterradas, protegiam dos ventos, né? Aqui também o sistema de aquecimento com fogo, como se fossem piscinas, né? Piscinas aquecidas mesmo, enterradas também, utilizando lenha. Então, nesse momento, né, um fator agravante da crise foi o aumento da população nos centros urbanos, na década de 80, foi o período lá da crise do petróleo, que resultou na necessidade do crescimento da produção de energia desde então. Esse crescimento da população, né, trouxe os inconvenientes do impacto ambiental, ocasionado por novas usinas, como as inundações e deslocamento das populações, no caso das hidrelétricas, e a poluição e risco com a segurança pública, no caso das usinas termoelétricas e nucleares. Tá? Então, a gente vai vendo que há muitos problemas, muitas questões ambientais que a gente não chega a pensar, muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo o nosso projeto, né? Então vai consumir mais energia, vai ter um custo. Mas esse custo, se a gente for pensar em todas as edificações que têm maior consumo de energia, ele é um custo muito alto, né? Porque daí vai haver uma necessidade de construção de novas usinas, se ninguém se preocupar com essa questão, que as edificações sejam mais eficientes, a construção de uma usina, ela tem um impacto enorme, né? Ou hidrelétricas, tem que tirar toda uma população daquele lugar, né? Vai gerando uma série de outros problemas, poluição, questões ambientais, retirada de população, enfim, uma série de consequências grandes ao meio ambiente. Fora isso, o impacto causado pelo consumo da energia, né, na ponta mesmo, como as interferências no clima urbano, emissão de poluentes e gases de efeito estufa, gerando um ciclo indesejado para as áreas urbanas. Então, é um ciclo, né? Quanto mais energia se consome, maior a quantidade de poluentes que são devolvidos para o meio ambiente, porque também vai gerar uma consequência ambiental, porque estão sendo construídas usinas hidrelétricas para produção de energia, fora todos os recursos que são necessários para se produzir essa energia. E aí, o que acontece? Isso vai gerar um impacto no meio, que gera um impacto no clima urbano, o clima ele fica afetado, existe, por exemplo, um aquecimento global, né? Com o aquecimento global, eu vou precisar de mais consumo de energia para atingir conforto térmico, e aí isso fica um ciclo muito ruim, que não tem fim. Então, a gente precisa pensar nessa questão desde o momento que a gente está desenvolvendo o projeto.
Então, destaca-se, né, nesse cenário, em 1997, o Protocolo de Quioto, que estabelece metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e mecanismos adicionais de implementação para que estas metas sejam atingidas. Nesse contexto, no âmbito das cidades e edifícios, a alternativa que se mostra mais adequada é a eficiência energética. Né? Então, aqui, esse é o livro de eficiência energética na arquitetura, que eu acabei de comentar, dos professores Lamberts, Dutra e Pereira, e eles vão definir, né, vão dizer que a eficiência energética na arquitetura pode ser entendida como um atributo inerente à edificação, representante de seu potencial em proporcionar conforto térmico, visual e acústico aos usuários com baixo consumo de energia. Tá? Então, é uma forma, né, inerente, quer dizer, que deveria ser, na verdade, inerente, né? A gente tem que pensar que deve ser dissociado do nosso projeto. A gente vai projetar já pensando que o nosso objetivo é proporcionar conforto térmico, visual e acústico, ou conforto ambiental, de uma forma geral, aos usuários com baixo consumo de energia. Portanto, o edifício ele é mais eficiente energeticamente que outro quando possibilita as mesmas condições ambientais com menor consumo de energia. Tá? Então, essa que é a situação ideal, né? Pensar que eu consigo ter as mesmas condições, eu consigo ter a condição de conforto térmico, gastando que a mesma condição de um outro edifício, gastando menos energia, né? Sem ter condicionamento artificial, sem ter aquecimento artificial, apenas adequando a minha edificação às questões climáticas locais. Isso não quer dizer que a gente não está pensando em tecnologia, tá, gente? Não confundir com a arquitetura vernácula, necessariamente. A gente aprende aquelas técnicas, mas a gente traz isso de uma forma muito tecnológica para os nossos projetos atuais. Então, a gente não precisa imaginar que, então vai ser uma coisa rústica, não tem nada disso. Né? A gente tem materiais hoje altamente tecnológicos que são utilizados para que as edificações sejam mais eficientes energeticamente. Então, ressalta-se a importância de políticas e programas que divulguem e fomentem a eficiência energética. Então, existe hoje, né, o programa da Procel, criado em 85, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, Procel Edifica, que é especialmente voltado à eficiência energética de edificações, aliado ao conforto ambiental, buscando reduzir os desperdícios de energia e materiais e os impactos sobre o meio ambiente. Então, a gente tem uma série de programas, como, por exemplo, esse da Procel, que é aquele muito parecido, né, que é o o próprio selo da Procel, que a gente vê muito em eletrodomésticos, né, que vai dizer se ele é eficiente numa escala, né, A, B, C, D. É a mesma coisa para uma edificação. É uma certificação, é um selo dado uma edificação que vai dizer, a partir de uma série de tópicos, que vai avaliar se essa edificação ela é eficiente energeticamente ou não. E fora esse programa, existem vários outros, né? Existem certificações ambientais, que a gente, inclusive, vai ver ao longo do curso aí, que também avaliam essa eficiência das edificações. Então, o programa, especificamente esse da Procel Edifica, tem como metas o desenvolvimento de um conjunto de projetos que, entre outros objetivos, visam divulgar os conceitos e as práticas do bioclimatismo através da inserção do tema conforto ambiental e eficiência energética nos cursos de arquitetura e engenharia. Tanto que é do Procel Edifica o livro que a gente vai utilizar, que é esse livro aqui, de eficiência energética na arquitetura, né? É um livro que é apoiado tanto pela Procel quanto pela Eletrobras. E aí, então, a gente vai falar um pouquinho de arquitetura sustentável, né? De sustentabilidade, que é um outro tema que se associa muito a essas questões de arquitetura bioclimática e de eficiência energética, tá? Mas não é a mesma coisa. É muito importante a gente saber que quando a gente tem uma edificação que é
eficiente energeticamente ou que é de uma arquitetura bioclimática, não é uma edificação necessariamente sustentável, tá? Então, vamos entender qual que é a diferença. Em 1987, a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, na discussão do documento Nosso Futuro Comum, que é muito próximo ali do período da crise do petróleo, né? Deu origem ao relatório de Brundtland Report, onde foi conceituado pela primeira vez desenvolvimento sustentável. Vocês já devem ter ouvido essa frase muitas vezes, né, essa definição. Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer o atendimento às necessidades das gerações futuras. Né? Então, é um desenvolvimento que vai atender a geração daquele momento, mas sem prejudicar, sem comprometer, sem interferir em como vão viver as gerações futuras. Né? Então, é imaginar que eu vou utilizar recursos, mas que esses recursos vão ser repostos, né? São recursos que não são finitos, que eles sempre vão estar disponíveis para as outras gerações. E o desenvolvimento sustentável, ele é um tripé que atende, né? Que deve atender tanto o desempenho ambiental, quanto o desenvolvimento econômico, quanto a inclusão social. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é muito comum a gente associar ao desempenho ambiental. A gente pensa muito nas questões do meio ambiente, né? Principalmente na nossa área. A gente acaba voltando muito para as questões ambientais, né? Pensar que, é porque eu estou trabalhando com questões bioclimáticas, que meu projeto é um projeto sustentável. Mas não, tá, gente? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar também em desenvolvimento social e econômico, além do ambiental. Então, a arquitetura sustentável, a gente pode definir como sendo uma forma de promover a busca pela igualdade social, uma maior eficiência econômica e um menor impacto ambiental nas soluções adotadas nas fases de projeto, de construção, de utilização da edificação, de reutilização e também de reciclagem da edificação. Então, é uma coisa mais complexa, tá? É um pouco mais difícil de se atingir, mas a gente pode dizer que quando a gente está trabalhando com uma arquitetura bioclimática que tenha eficiência energética, a gente está no caminho da arquitetura sustentável, né? Claro que, então, se eu tiver uma arquitetura sustentável, eu vou ter que trabalhar com arquitetura bioclimática e vou ter que ter eficiência energética, tá? Então, aqueles temas, eles estão aqui dentro, tá bom? Então, no final da década de 80 e início da década de 90, na Rio 92, as questões de sustentabilidade chegaram à agenda da arquitetura de urbanismo internacional de forma decisiva. Então, muito recente, né? Nesse período, quando aconteceu esse evento da Rio 92, se começou a discutir muito, a se ter uma série de elementos que foram discutidos para se ter sustentabilidade nas construções e nas cidades. E isso veio com uma maior ênfase pela vertente ambiental, como eu acabei de dizer, que é por meio da arquitetura bioclimática. A arquitetura sustentável pode ser entendida como uma continuidade da arquitetura bioclimática, considerando também a integração do edifício à totalidade do meio ambiente, de forma a torná-lo parte de um conjunto maior. Tá? Então, pensando que a arquitetura ela tem que estar integrada ao meio ambiente, né? Respeitando ele de todas as formas possíveis. Aqui, né, eu coloquei a fotinho do livro, que também utilizei para conceituar edificações sustentáveis. Deixei também para vocês lá no Moodle o trecho desse livro, que fala de arquitetura sustentável, por acaso vocês queiram ler, tá? Então, tem bastante coisa interessante. E o livro vai dizer o que uma edificação sustentável precisa, né?
uma edificação sustentável precisa solucionar mais do que o problema ambiental, né? Por exemplo, né, qual é o problema ambiental? O esgotamento dos recursos naturais, a lotação dos depósitos de lixo, emissões de carbono, de gases de efeito estufa, enfim, né? Tem que resolver mais do que essa questão, né? Ainda que não possa solucionar todos os problemas, a edificação sustentável deve, né? Os tópicos que são colocados aqui nesse livro e também por diversos outros autores. Tratar das questões de demolição no terreno e de resíduos da construção, bem como dos resíduos gerados pelos usuários. Então, pensar, se teve uma demolição naquele terreno, como que eu vou, o que vai ser feito com esse resíduo, né? Não é só pegar esse resíduo e dispensar ele em algum lugar, né? Que fim ele vai ter? Ele vai ser reaproveitado? E os resíduos que são gerados durante a obra, os resíduos que são gerados durante o uso dessa edificação pelos usuários, qual vai ser o fim dele? Como ele vai voltar para o ciclo, né? Lembrando que a sustentabilidade está pensando que eu não posso comprometer as gerações futuras. Então, eu não posso apenas descartar esse resíduo, pensando que ele vai demorar séculos para se decompor. Buscar a eficiência na utilização dos recursos. Então, utilizar mesmo os recursos com o máximo de eficiência, pensando em todas as suas potencialidades. Aí aqui, né, dentro de buscar eficiência na utilização dos recursos, minimizar o impacto na produção de materiais e contribuir para a recuperação dos recursos naturais. Então, quando for adquirir um material ou especificar, pensar que eu vou utilizar um material mais local, que é um material que não vai impactar nos recursos naturais, que está sendo reposto, que não é finito, né? Dificilmente não vai ser, mas que tem um programa por trás de adequação, reduzir o consumo de solo, água e energia durante a manufatura dos materiais, a construção da edificação e a utilização pelos usuários. Então, já pensar, né? Redução do consumo de solo também, não vou utilizar uma grande área e um grande lote, porque eu vou precisar de muita infraestrutura para essa grande área. Reduzir o consumo de água, tanto durante a construção quanto durante o uso da edificação. Então, por exemplo, posso pensar que os materiais, que o próprio sistema construtivo não é um sistema construtivo que precisa de muita água, que a minha edificação durante o seu uso vai ter um sistema de reaproveitamento de água também. Energia, então, vai ser uma construção eficiente energeticamente. Que o material que eu estou utilizando naquela construção também seja um material que seja eficiente, né, que não demande muita energia, até para a sua própria fabricação. Então, tem uma cadeia aqui toda pensada, né? Planejar uma baixa energia incorporada durante o transporte dos materiais ao terreno. Então, principalmente, pensar que eu posso utilizar materiais que estão disponíveis nas proximidades, para que não tenha que ter um transporte, né? Essa energia também a gente tem que pensar quando a gente pensa em eficiência energética do transporte. Eu quero um material muito específico, esse material vem de tal lugar. Ou às vezes a gente só especifica, né? Vem da loja, mas como que chegou ali naquele lugar? A gente tem que pensar nisso também. Então, trabalhar de modo lógico à medida que a cadeia de produção de materiais é traçada. E aí, então, buscar a conservação de energia e projetar visando o consumo eficiente da energia na alimentação dos sistemas de calefação, refrigeração, iluminação e força elétrica, né? Pensar na eficiência energética, de novo. Oferecer um ambiente interno saudável, né? Então, um ambiente salubre, que tenha circulação de ar, que tenha iluminação natural, tá? Uma série de outros elementos também que a gente tem discutido muito agora, né? Nesse período com pandemia, enfim. E aí a gente vai pensar na escolha dos materiais de construção e limpeza que não emitam compostos orgânicos voláteis. Então, a própria questão da limpeza, como é feito, né? Muitos materiais, eles exigem muita manutenção, exigem uma manutenção com materiais que são poluentes. Isso também a gente tem que levar em consideração.
controlar a entrada de poluentes, projetar uma conexão com o exterior que forneça ventilação e iluminação natural e visão para o exterior. Adicionar, então, a tudo isso, todas essas questões ambientais, a questão social, como, por exemplo, contratação da mão de obra, empresas contratadas, impacto da edificação no local, entre diversos outros aspectos, né? Então, como que é essa mão de obra? Se, de repente, pensar que essa edificação ela pode trazer benefícios locais, né, para aquela população, e isso, então, é uma questão social. Pensar que eu posso contratar uma mão de obra local, que também vou ter um impacto, vou melhorar o desempenho econômico também daquela região, não só social, tá? Então, gente, é muito complexo pensar a arquitetura sustentável, tá? Não é o objetivo da nossa disciplina falar de arquitetura sustentável, é uma disciplina à parte, tá? Como vocês podem ver, a gente tem muitos aspectos envolvidos aqui. Quem tiver interesse, eu posso disponibilizar material, a gente pode conversar, tá? Tem professores também no curso que trabalham bastante com essa área, que é bem interessante, mas é interessante para vocês entenderem que quando a gente fala em conforto ambiental, em arquitetura bioclimática, em eficiência energética, é um meio de se caminhar para uma arquitetura sustentável, tá? Mas não é uma arquitetura sustentável. Mas é um dos pilarezinhos ali. Tá? Então, eu fiz aqui um esquema para vocês entenderem essas associações, né? A arquitetura bioclimática, ela visa um conforto ambiental e atinge um conforto ambiental, né? Pensando que ao projetar uma construção que está integrada às questões climáticas locais, eu vou atingir conforto ambiental. Né? O usuário ele vai ter conforto. E eu vou atingir eficiência energética também, porque eu vou ter um consumo menor de energia, né? Pensando que essa construção é adequada ao clima. E a sustentabilidade sempre vai atingir, vai ter que ser, né, uma edificação sustentável, vai ter que ter uma arquitetura bioclimática, que é ligada ao conforto ambiental, que é ligada à eficiência energética, tá? Então, a base aqui, se a gente for pensar, que a gente vai trabalhar principalmente dentro de conforto ambiental nessa disciplina, é a arquitetura bioclimática mesmo, para se atingir conforto térmico, e sempre discutindo, sempre falando que a gente busca e visa a eficiência energética, tá? Então, dentro de sustentabilidade, a gente tem isso daqui, mas a arquitetura bioclimática não é uma arquitetura sustentável, tá? Porque ela não se sustenta sozinha, ela pensa nas questões ambientais, né? E, claro, por muitas vezes também tem um desempenho econômico muito bom, porque eu vou ter um consumo, um custo menor também, um custo menor de operação do edifício, ele vai custar menos para funcionar, pode custar menos também para ser construído, né, ter um custo menor, pode proporcionar um desenvolvimento econômico, mas não necessariamente vai ser sustentável, tá? Aqui eu fiz outras ligações, né? Então, quando for sustentável, também vai ter comportamental, também vai ter eficiência energética. Para vocês entenderem como que são essas relações. E aí eu recomendo para vocês a leitura, para entender mais ainda, né? Para complementar esse conteúdo que eu passei, do capítulo 1 do livro de eficiência energética na arquitetura, que eu já deixei o link lá no Moodle, até o item 1.7, tá? Então, vou deixar isso aqui disponível para vocês. E eu deixei também como material complementar para vocês, para quem quiser, tá? Complementar mesmo, o capítulo 4 desse livro de Fundamentos de Edificações Sustentáveis. Que daí vai falar um pouco mais sobre vários desses elementos de arquitetura sustentável, que não é o tema da nossa disciplina, como eu falei, mas que está muito ligado, muito associado, certo? Deixa eu ver vocês aqui. Opa, abri uma coisa sem querer. Queria aqui abrir o Meet. Tranquilo até aqui, turma?
Querem falar alguma coisa? Falei um monte, né? Essa parte um pouco mais teórica. Eu resolvi começar falando desses conceitos para não ficar confuso, tá? Para quando vocês utilizarem, inclusive na disciplina de projeto, vocês vão usar muito esses conceitos, ou talvez já estejam utilizando. Então, para ficar mais claro para quando vocês forem abordar, tá? Até as próprias ideias de vocês, para entender o que está acontecendo. Mas são coisas, muitas coisas que eu falei aqui, que a gente vai falar muito no decorrer das disciplinas aí, tá? Então, para dar mais uma clareada, para vocês terem aí o material para entender isso. Querem colocar alguma coisa? No chat, todo mundo quietinho. Tranquilo? Posso seguir com mais uma parte teórica, daí eu vou começar a falar de conforto térmico com vocês. Aí depois a gente faz um intervalo e tem uma atividade. Posso seguir? O nosso intervalo seria... Deixa eu pensar. 2h30, né? A gente pode continuar, eu vou acabar passando direto do intervalo e a gente faz um intervalo depois. Tudo bem? Então tá bom. Eu tô falando bastante, né? Eu vou voltar aqui a compartilhar e aí a gente vai... Deixa eu só pegar aqui, ó. Tô tampando a câmera. Uma aguinha. A gente vai emendar, começar a falar, então, de conforto térmico. Tá? O comecinho, então, essa parte que a gente está começando é uma parte um pouquinho mais teórica mesmo, e depois a gente vai começar a ir para a parte prática, tá? Calcular, fazer alguns esquemas de iluminação, enfim. Vamos lá. Compartilhar com vocês de novo. Então, a gente parte para conceituação, falar um pouquinho dos mecanismos e quais são as variáveis que a gente leva em consideração quando a gente trabalha com conforto térmico. Tá? Então, vamos lá. O que é conforto térmico? Conforme a norma ISO 7730, então essa é a principal norma de conforto térmico, tá, gente? É uma norma internacional que fala, que conceitua, que traz índices que a gente vai discutir ao longo da disciplina a respeito de conforto térmico. Então, qual que é a definição de conforto térmico conforme essa norma, que é a mais importante de conforto térmico? A norma vai dizer que conforto térmico é aquele estado de espírito que expressa satisfação com o ambiente térmico. Então, é uma definição muito subjetiva, né? Estado de espírito, né? Já começa por aqui, né? Que expressa satisfação com o ambiente térmico. Então, uma pessoa, ela pode estar confortável em um ambiente e outra não, né? E isso, gente, vai depender de uma série de fatores. Vai depender de onde aquela pessoa veio, né? Depende da questão da adaptação dessa pessoa às condições climáticas, né? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que pessoas de países em desenvolvimento, como o nosso, são pessoas que se adaptam um pouco mais às questões climáticas, porque a gente não está o tempo todo exposto a ambientes que são climatizados artificialmente, né? A gente não tem, normalmente, né? Às vezes sim, mas não é o que acontece na maioria dos casos. A nossa edificação, que a gente mora, por exemplo, não é toda condicionada artificialmente, né? A gente tem, por exemplo, aí no IF, salas de aulas que são condicionadas, mas a gente não fica o tempo todo ali. A gente sai, vai para uma área que é toda aberta, né? Então, a gente já tem essa questão de se adaptar. Agora, alguns lugares que são os países mais desenvolvidos, né? Principalmente aqueles países que têm temperaturas mais baixas, inclusive, eles são muito condicionados artificialmente.
tem aquecimento em praticamente toda a edificação. Então, essas pessoas, normalmente, elas não se adaptam com facilidade, tá? E dependendo de onde elas estejam, elas têm um grau de insatisfação maior. Então, isso é bastante interessante, tá? Se é uma pessoa que está acostumada a um clima quente, provavelmente ela vai sentir frio com mais facilidade. E o contrário também, uma pessoa que está acostumada com clima frio vai sentir calor com mais facilidade. Então, depende das questões culturais, depende das questões metabólicas, né? Depende do sexo, depende da vestimenta da pessoa, depende de uma série de fatores. Mas, em teoria, essa é a definição. E o equilíbrio térmico é a condição necessária para que seja experimentada a sensação de conforto térmico. Como assim equilíbrio térmico? Né? Quer dizer, se a relação de todas as trocas de calor a que está submetido o corpo for nula, né, e a temperatura da pele e o suor estiverem dentro de certos limites, pode-se dizer que o homem sente conforto térmico. Tá? Como assim, se a relação de todas as trocas, né? Quer dizer, o tanto de calor que eu estou recebendo, eu também estou perdendo, certo? O calor que eu estou produzindo, que meu corpo está produzindo, eu estou perdendo também para o meio. Então, que essa troca com o meio seja nula, para que haja equilíbrio e eu não sinta nem calor e nem frio, certo? Então, como que é isso? O organismo ele promove a queima das calorias existentes nos alimentos com o uso do oxigênio, transformando-as em energia e assim gerando o calor interno do corpo. Né? A gente se alimenta e gera calor. As trocas de calor entre o corpo humano e o ambiente ocorrem para que parte desse calor seja liberada em quantidade suficiente para que a temperatura interna do organismo se mantenha próximo de 37 graus Celsius. Esse processo de troca de energia que o homem efetua como meio para a realização de seus processos vitais é conhecido como metabolismo. Né? Então, esse processo de troca que a gente vai tendo, né, consumir o alimento, perde calor para o meio, é o metabolismo. Então, o equilíbrio térmico é a condição necessária para que seja experimentada uma sensação de conforto térmico. Para que o corpo esteja em equilíbrio térmico, é necessário que a quantidade de calor recebida do ambiente, somada à quantidade de calor ganho através do metabolismo, seja igual à quantidade de calor cedida ao ambiente. Né? Então, aqui, C é o calor, MET de metabolismo, parcela de energia metabólica, transformada em calor, mais o calor trocado por convecção, o calor trocado por radiação, é o calor que o corpo vai recebendo, menos o calor que o corpo perde para o meio, que normalmente, né, que é por forma de evaporação do suor, seja igual a zero, tá? Para que a gente tenha esse equilíbrio térmico e venha experimentar essa sensação de conforto térmico. Então, a definição, né, uma definição um pouco mais específica. Quando o organismo, sem recorrer a nenhum mecanismo de termorregulação, perde para o ambiente o calor produzido pelo metabolismo, compatível com a atividade realizada, experimenta-se a sensação de conforto térmico. Como assim mecanismo de termorregulação? Quando a gente não precisa, vou mostrar quais são os mecanismos, né? Quando a pessoa não precisa fazer nada específico, tipo, eu não preciso ligar um ventilador, não preciso pular uma piscina, não preciso usar um leque para me abanar, ou eu não preciso esfregar minha mão para produzir calor, nenhum mecanismo desses, que essa troca ela é natural, estou fazendo a minha atividade, né? Me alimentei, estou fazendo a minha atividade, caminhando, estou aqui sentada gesticulando com vocês, e eu me sinto confortável, então quer dizer que essa troca, ela é nula, né, com o meio, eu tenho equilíbrio térmico, então experimento a sensação de conforto térmico. Como que são as trocas que podem acontecer do corpo humano com o meio, tá?
Essas trocas podem ser por meio de condução, por meio de convecção, radiação ou evaporação, tá? Condução. Troca por condução é a troca de calor entre dois sólidos em contato entre si ou partes deste sólido que apresentem diferença de temperatura. Então, basicamente, gente, condução, troca de calor entre dois sólidos. Então, como está mostrando aqui, né, na figurinha, o homenzinho aqui, tendo troca de calor por condução com a cadeira e com o piso, né? O que está acontecendo? Ele está perdendo aqui calor para o piso, que pode estar mais gelado, por exemplo, né? E para a cadeira, certo? Então, onde ele tem um contato físico, realmente. Desde que seja meio sólido. Convecção é a troca de calor entre dois corpos, sendo um sólido e o outro fluido, líquido ou gás. Então, como que ele está trocando calor com o meio por convecção? Com o ar, né? O ar é um meio fluido, um gás, então ele está trocando o calor com o ar por convecção. Uma outra forma de troca por convecção é com a água, por exemplo, né? A água não é um meio sólido, a água é um meio líquido, um meio fluido. Então, a troca do corpo, de calor do corpo com a água é por convecção. E radiação é a troca de calor entre dois corpos que estão a uma certa distância entre si, que emitem e absorvem calor entre si. Então, basicamente, a troca por radiação, né, que daí vai ser o ganho de calor do corpo aqui pelo calor do Sol, né, que é um corpo que está mais distante, emitindo um calor com o Sol, e também, gente, aqui está mostrando, né, essa situação, a troca por radiação vai se dar pelo calor recebido pelas superfícies e devolvido para o meio, tá? Então, aqui, o que acontece aqui, né? Um exemplo dessa ilustração. Essa edificação recebeu um calor por radiação do Sol, a envoltória absorveu esse calor e está devolvendo para o meio, né? E o corpo está recebendo esse calor através de radiação do material. Ele não está em contato, então não é por condução, aqui no caso com a cobertura, por exemplo, e não é o calor do ar, vamos dizer assim, tá? É o calor que está vindo desse aquecimento dessas superfícies aqui, tá? Então é uma outra troca por radiação. E aqui também, né, acabou que eu não mostrei, está mostrando o metabolismo, que é a atividade que está executando aqui, e a troca por evaporação, que é o suor, né? Então, é a forma do corpo de perder calor através da evaporação do suor no corpo, né? Que faz com que haja um resfriamento da superfície do corpo. Também vou mostrar aqui para vocês mais para frente. Então, essas são as formas de troca de calor que o corpo pode ter com o meio. Então, havendo um ganho ou uma perda de calor, pode ocorrer uma tendência ao aumento ou à diminuição de temperatura interna do organismo, que é de mais ou menos 37 graus, podendo causar danos à saúde e até mesmo à morte, dependendo de quanto que for esse ganho ou essa perda, né, de calor. Por esse motivo, existem os mecanismos com a finalidade de manter a temperatura interna constante, que são os chamados termorreguladores. Eles são ativados quando as condições térmicas do meio ultrapassam certas faixas. Então, os mecanismos termorreguladores para frio são mecanismos que pretendem evitar as perdas térmicas do corpo e aumentar a produção interna de calor, e os mecanismos para calor são mecanismos que irão incrementar as perdas térmicas do corpo e reduzir a produção interna de calor. Então, para o frio, quais são esses mecanismos? A vasoconstrição periférica,
O que acontece, né? Então, com o frio, existem dificuldades para manter o calor devido à baixa temperatura do meio. Dessa forma, origina-se a vasoconstrição. Ela provoca diminuição do volume de sangue e do ritmo cardíaco. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir, né, o órgão interno, ele vai ficar protegido ali, ele vai ficar mais quentinho, e a superfície da pele, as áreas mais externas, principalmente as partes mais extremas do corpo, vão ficando mais frias, né? Elas vão ficando mais geladas, para que haja a diminuição das perdas de calor por radiação e convecção. Então, a temperatura das extremidades do nosso corpo fica muito próxima, vai ficando mais próxima da temperatura externa, né? A parte interna do corpo fica mais quente para manter protegidos os nossos órgãos vitais, e a área externa mais fria, para poder diminuir essas perdas de calor. Um outro mecanismo é o arrepio, né? Na verdade, o arrepio, o que ele faz? Ele aumenta a rugosidade da pele, gera um calor nessa área, pelo atrito, de quando a gente está tremendo, né? Também começa a tremer, gera um calor, e também faz com que diminua as perdas por convecção, né? Porque diminui aqui essa área que é exposta a essas trocas com ar. Então, são esses mecanismos termorreguladores para o frio. Outro mecanismo, aumentar o metabolismo, né? O que seria aumentar o metabolismo? Aumentar a atividade metabólica. Começar a fazer uma atividade que gere calor no corpo. Começar a pular, né? Vai correr, fazer qualquer coisa que aumente a temperatura do corpo. Instintivos, né? A gente se encolhe, a pessoa se encolhe para diminuir a área do corpo que é exposta a essas trocas de calor com o meio. Atrito, né? Esfregar as mãos, esfregar o corpo, as partes do corpo, para poder também, por atrito, gerar calor. Roupas, né? A roupa, ela vai ter um isolamento térmico, ela vai isolar a temperatura do nosso corpo, diminuir também, isolando termicamente o nosso corpo, vai diminuir a troca térmica com o meio. Também outros elementos, né? Como aqui está mostrando na arquitetura, podem ser elementos que vão gerar aquecimento artificial, aquecimento passivo, né? O sol, fogo, e assim por diante. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade aí. Mecanismos para o calor. Aí, ao contrário do frio, vai acontecer uma vasodilatação periférica, né? Então, o que vai acontecer? O órgão interno, os órgãos internos, os órgãos vitais vão ficar mais frescos, e as áreas mais próximas, né, mais extremas do nosso corpo vão ficar mais quentes para poder aumentar a perda por radiação e convecção de calor, né? Então, para que essa troca com o meio seja maior, para que o corpo perca mais calor. Então, com o verão, existem dificuldades para eliminar o calor devido à alta temperatura do meio. Dessa forma, origina-se a vasodilatação. O suor é uma outra forma de promover essa perda de calor, né? Então, outro mecanismo termorregulador que a gente viu, que é a forma que o corpo vai perder calor por evaporação. O que é interessante, né, dizer? A gente sempre, na verdade, está transpirando. O que acontece é que quando o ar está mais seco, a gente tem uma boa evaporação e não existe um acúmulo de suor, né? Então, aqui mostrando o poro, as gotículas de suor, né? Sempre essa água está evaporando, e quando essa água evapora do nosso corpo, diminui a temperatura, nossa temperatura corporal. O ruim é quando o ar está muito úmido e essas gotículas, elas não evaporam, né? Então, essa evaporação, ela é baixa, e aí tem essa sensação de suor, né? Que o corpo vai ficando úmido, porque a tentativa do nosso corpo de perder calor para o meio não funciona tão bem, porque não existe essa evaporação eficiente. Outra forma, né, ao contrário do frio, ao invés de aumentar a nossa atividade, a gente reduz o metabolismo, né?
Então, dá vontade de não fazer nada, porque tudo a gente cansa, porque vai suando, né? Vai gerando muito calor. Então, aqui nesse momento, a ideia é que essas atividades elas sejam mais tranquilas, para não gerar tanto calor para o corpo. Instintivos, então a água, que normalmente tem a temperatura mais baixa do corpo, que o corpo, né, então uma troca que vai acontecer por meio de convecção, ficar à sombra para evitar trocas térmicas por radiação, ventilação, né, proporcionar troca térmica por convecção, e aqui também com o ventilador, né, utilizando a tecnologia, também melhorando as trocas térmicas por convecção. Bom, vamos então às variáveis ambientais. Quais são as variáveis que a gente leva em consideração no conforto térmico? Que a gente avalia quando a gente vai estudar conforto térmico? A gente tem as variáveis ambientais e as variáveis pessoais. As variáveis ambientais são temperatura do ar, temperatura radiante, umidade relativa e velocidade do ar. Temperatura do ar é aquela que a gente mais acaba prestando atenção, né? E às vezes também a gente presta atenção na umidade relativa, principalmente quando ela é extrema, quando ela é muito alta ou quando ela é muito baixa. Mas em geral não é o que chama mais atenção. Em geral é a temperatura do ar. Mas quando a gente trabalha com conforto ambiental, a gente vai utilizar índices ou vai simular se determinado lugar tem conforto ambiental, a gente utiliza todas essas variáveis aqui. Então, temperatura do ar é a principal variável do conforto térmico. É a condição que determina o fluxo de calor que passa de uma substância para outra. Importante, né, a gente lembrar que o fluxo de calor desloca-se sempre do corpo com maior temperatura para o corpo com temperatura mais baixa. Essa condição de deslocamento de calor está baseada na tendência dos corpos em manter a estabilidade ou equilíbrio térmico. Então, se minha mão está muito quente, eu coloco ela numa superfície mais fria, o que vai acontecer? Minha mão vai perder, né? O meu corpo vai perder calor para esse meio até os dois atingirem equilíbrio térmico. A temperatura do ar normalmente é medida através de termômetros. Então, esse aqui é um termômetro que a gente utiliza bastante em laboratório de conforto térmico, mas que tem outros. Aqui tem um sensor, né? E aqui tem um microfone, que daí é utilizado para a parte de acústica, e um sensor de iluminação, que é utilizado para conforto visual. Tá? Então, ele é um multifuncional. Até esqueci o nome desse aparelho. Já me lembro. Mas ele é um equipamento multifuncional, não é só termômetro, tá? Mas ele é bastante utilizado na nossa área. A distribuição da temperatura do globo recebe grande influência da radiação solar. As quantidades de radiação variam em função da latitude, da época do ano e do período do dia. Tá? Isso estou dizendo só porque quanto mais radiação determinada localidade recebe, maiores serão as temperaturas do ar daquele local. Né? Então, quanto mais perto do trópico, mais vai ser, maior vai ser a incidência de radiação e maiores serão as temperaturas ali do ar. E essa distribuição é que vai afetar a tipologia, os tipos dos climas, principalmente dos lugares, né? Temperatura radiante média. Então, essa é a a menos conhecida, vamos dizer assim, a temperatura radiante média. Ela é determinada utilizando-se valores de temperatura do ar, que é a temperatura ambiente, a velocidade do ar e a temperatura de globo. Tá? A temperatura de globo é medida utilizando-se um termômetro de globo, nesse equipamento aqui que não é muito bonito, isso aqui é bem grande, esse globo assim, tá? Mais ou menos desse tamanho, não sei se não tá dando para ver na câmera aqui. Mais ou menos assim. Não lembro agora exatamente, ele tem um diâmetro exato que está na norma, aquela que eu mostrei para vocês, ISO 7720, e consiste em um globo negro, em cujo centro é colocado um sensor de temperatura, tá? Então, esse é o globo, e aqui dentro tem um sensor de temperatura. O que é essa temperatura radiante quer dizer, tá? Então, com esse
termômetro, a gente mede a temperatura de globo e aí coloca numa fórmula o valor que foi medido aqui, junto com a velocidade do ar, que foi medido no lugar, junto com a temperatura do ar, para descobrir qual que é a temperatura radiante. O que que é essa temperatura radiante? É um valor que vai dizer, né, aproximadamente quanto que de calor que todas as superfícies que receberam calor por radiação estão devolvendo para o ambiente, tá? Então, varia conforme os materiais que a gente tem, por exemplo, naquele lugar, conforme a incidência direta de radiação solar, conforme a cor dos materiais, tá? Várias coisas que a gente vai ver aqui no decorrer da disciplina. Mas, por exemplo, se tem superfícies que absorveram muita radiação solar e estão devolvendo muito calor para o meio, essa temperatura radiante vai ser alta, tá? Porque ela faz uma espécie de uma média. Então, aqui, por exemplo, ó, né, um ambiente real está mostrando a temperatura radiante 1, temperatura radiante 2, 3, 4, né? O vidro tem uma temperatura radiante, porque absorveu um calor, está devolvendo outro. O teto tem outra, o piso tem outra. A temperatura radiante que a gente calcula, utilizando o termômetro de globo, vai dar um valor médio, tá? Ele é imaginário, não existe essa temperatura radiante média, né? Geral, ela, né? Não é igual para todo o ambiente. Mas a gente coloca como se fosse uma média, para poder calcular o conforto térmico. Então, a gente leva em consideração que a gente vai não só pensar na temperatura do ar, mas em todos esses outros elementos, tá? E aí, a umidade relativa do ar, ela é caracterizada pela quantidade de vapor da água contida no ar e é definida como a razão entre a quantidade de água presente em uma determinada porção da atmosfera com a quantidade total de vapor de água que a atmosfera pode suportar em uma determinada superfície, né? Então, 100% quer dizer que já está no máximo, com o máximo de água que aquela porção da atmosfera pode suportar de água, né? 30% só está com 30% do que ela pode suportar. Para o conforto térmico, é interessante que a gente esteja no intervalo entre 30% e 70%. Né? Abaixo de 30% vai ser desconfortável, a gente vai ter uma sensação de que está muito seco, e acima disso vai estar muito úmido e o corpo vai ter dificuldade em evaporar, né? Proporcionar aquelas trocas, possibilitar aquelas trocas por evaporação, ter a evaporação do suor. Para uma mesma temperatura, a umidade do ar exerce uma influência na sensação de conforto térmico. Né? Por isso que a gente ouve muito falar, a temperatura do ar é de 30 graus, mas a sensação térmica é de 40. Né? Então, se a gente for olhar aqui na tabela, por exemplo, quanto maior for a umidade relativa do ar, a gente tem uma sensação térmica, né? A sensação de que a temperatura está maior. Então, a alta umidade durante os dias quentes faz a sensação térmica aumentar, ou seja, né, a pessoa tem a impressão de que está fazendo mais calor devido à redução da eficácia da transpiração da pele e assim reduzindo o resfriamento corporal. Então, aqui, se a gente pegar 30 graus com 30%, a sensação é de 30 graus. Agora, se está com 30 graus Celsius a temperatura do ar e a umidade relativa de 90%, a sensação térmica é de 37, quase 38 graus. Então, a gente, né, fica até assustado quando vê a temperatura do ar. Fala, nossa, mas parece que está 40 graus. E não está, é porque a umidade relativa está muito alta. Tá? Então, a gente também leva em consideração isso. Velocidade do ar. A velocidade do ar em áreas internas e urbanizadas costuma ser menor que 1 metro por segundo. Então, se a gente for pensar numa construção, dificilmente a gente vai ter uma velocidade do ar acima de 1 metro por segundo. Ela ocorre em ambientes internos sem necessariamente ação direta do vento.
o ar se desloca pela diferença de temperatura no ambiente, né? O ar quente sobe e o ar frio desce. Então, existe uma movimentação do ar dentro da edificação, mesmo que não tenha uma ventilação cruzada, por exemplo, que tem uma janela aberta com ar entrando e saindo por outra abertura. Né? Apenas por essa diferença de pressão, de temperatura, já existe esse movimento de convecção natural. Inclusive, a gente vai ver quando a gente for estudar a ventilação natural, que proporciona essa velocidade do ar dentro dos ambientes fechados, sem ação dos ventos. Quando o ar se desloca por meios mecânicos, como um ventilador, o coeficiente de convecção aumenta, aumentando a sensação de perda de calor, né, que é a convecção forçada. O que acontece, né, o deslocamento do ar também aumenta os efeitos da evaporação no corpo humano. Então, o que o ventilador faz? Ele aumenta essa troca por convecção e aumenta os efeitos da evaporação, retirando a água em contato com a pele com mais eficiência e reduzindo a sensação de calor. Mesma coisa que o ar-condicionado faz também, né? Ele vai retirar a umidade do ar, diminuindo também essa sensação de que não está tendo um processo de evaporação eficiente. Existem vários tipos de aparelho, né, para medir a velocidade do ar, e se chamam anemômetros. Né? Então, tem anemômetros para medição de velocidade do ar, como o anemômetro giratório, esse daqui, que é formado por hélices que se deslocam com o movimento do ar, que é mais apropriado para medir a velocidade do vento, então é mais apropriado para medir áreas externas, ou o termoanemômetro, que é mais sensível e recomendado para medições de velocidade do ar no ambiente interno. Bom, gente, a gente ainda não tem esses equipamentos que eu estou mostrando para vocês no laboratório, tá? O laboratório do IFMS está sendo construído ainda de conforto, mas esses instrumentos foram pedidos. Vamos ver se a gente consegue ainda na nossa disciplina utilizar, né? Se não em Conforto 1 e Conforto 2, a ideia é que a gente consiga fazer uso desses aparelhos, tá? Para fazer atividades práticas. E aqui para vocês terem uma ideia de como que a velocidade do ar influencia na sensação de conforto, tá? Então, a velocidade do ar a 5 metros por segundo já já começa a proporcionar um desconforto. A 10 metros por segundo já é claramente desconfortável, né? Isso aqui normalmente vai acontecer em áreas externas, dificilmente vai se atingir essa velocidade em ambientes fechados. Em 15 metros por segundo, o controle do caminhar já é afetado. E em 20 metros por segundo, passa a ser perigoso para pessoas mais frágeis. Tá? Então, já é aquela situação que o vento derruba, né, a pessoa. 15 metros por segundo, até menos, a gente já não consegue andar muito bem com guarda-chuva, né? Começa a estragar o guarda-chuva. Então, a gente consegue ter uma ideia, mais ou menos, aqui da velocidade do ar. Um dia normal, a gente não tem uma velocidade constante, né? Mas a gente vai conseguir pegar um anemômetro para medir numa área externa, a gente vai medir 2 metros por segundo, quando tiver corrente de vento, 3 no máximo, tá? O que é mais comum. Aí quando tem um vento mais forte, a gente já começa a conseguir registrar 5, e por aí vai. As variáveis pessoais, né, como eu tinha dito para vocês, tem as variáveis ambientais e as variáveis pessoais que a gente utiliza para calcular conforto térmico. As variáveis pessoais ou variáveis humanas são o metabolismo, né, que é gerado pela atividade física, e a resistência térmica oferecida pela vestimenta. Além disso, variáveis como sexo, idade, raça, hábitos alimentares, peso, altura, né, entre outros elementos, podem exercer influência nas condições de conforto de cada pessoa e também devem ser consideradas, tá? Então, quando a gente vai colocar lá num programinha, bem simples, depois eu vou mostrar para vocês na próxima aula, que a gente coloca lá a temperatura do ar radiante, velocidade do ar, umidade relativa,
a atividade física, o tipo de roupa que a pessoa está usando, e a gente também coloca essas informações aqui, de sexo, idade, raça não, né? É difícil, mas é importante falar que essas questões influenciam, mas a gente consegue colocar algumas informações que vão influenciar no conforto térmico ou não. Isso baseado numa série de levantamentos de dados que foram feitos para se elaborar um índice. E aqui colocando, né, é importante saber a função do edifício ou do espaço para prever o nível de atividade realizado no seu interior, tirando daí algumas premissas sobre a sensação de conforto térmico das pessoas. Né? Então, quando a gente for projetar um edifício, é extremamente importante saber que tipo de atividade que é realizada ali dentro. É uma atividade que gera muito calor? Qual é o tipo de roupa que as pessoas utilizam ali? Né? Para daí também a gente pensar em quais vão ser as estratégias que a gente vai adotar para se atingir conforto térmico naquele espaço. Bom, metabolismo, né? Quanto maior a atividade física, maior vai ser o calor gerado pelo metabolismo, e ela pode ser medida em watts por metro quadrado de pele ou em MET, né? Essa unidade aqui, o MET, foi uma unidade criada para facilitar, para quando a gente for colocar num software, ou para fazer um cálculozinho mais simplificado de conforto. Mas o MET corresponde a uma atividade de 58,15 watts por metro quadrado de pele. Tá? Aqui mostrando, né, qual que é quanto que se gasta, né, em cada tipo de atividade. Então, por exemplo, dormindo, 80 watts, só caminhando, 30 watts, fazendo uma atividade física mais vigorosa, 800 watts, né? Quanto maior a atividade física, maior vai ser o metabolismo. Tem uma tabelinha, aqui também está em watts por metro quadrado, ó, da norma ISO 7730, que é aquela norma de conforto, principal norma, que traz também qual que é o metabolismo em watts por metro quadrado de cada atividade. E essa daqui é uma tabelinha legal que está no livro de eficiência energética, que mostra a atividade com o valor tanto em watts por metro quadrado e depois aqui calculado em MET. Tá? Então, ó, uma atividade de 1 MET é sentado, relaxado. Então, sentado, sem fazer nenhum esforço, é uma atividade que corresponde a 1 MET ou 58, a gente pode arredondar, watts por metro quadrado de área de superfície corporal. Vestimenta. A vestimenta equivale a uma resistência térmica interposta entre o corpo e o meio, ou seja, ela representa uma barreira para as trocas de calor por convecção. Né? Então, a vestimenta ela funciona como um isolante térmico, né, como eu tinha dito antes, porque mantém junto ao corpo uma camada de ar mais aquecida ou menos aquecida, conforme essa roupa, né, seja mais ou menos isolante, conforme o seu ajuste ao corpo e também a porção do corpo que ela cobre. A vestimenta reduz também a sensibilidade do corpo às variações de temperatura e de velocidade do ar. A sua resistência térmica vai depender do tipo de tecido, da fibra, do ajuste ao corpo e deve ser medida através das trocas secas relativas a quem usa. A sua unidade é o CLO, né? Então, assim como nós temos a unidade do MET para atividade metabólica, nós temos a unidade do CLO, que é originada da palavra em inglês de roupas, né? Que é clothes. Então, a gente tem que 1 CLO equivale a 0,155 metros quadrados, graus Celsius, por watts, que equivale a um terno completo. Então, um terno completo equivale a 1 CLO. Então, essa tabela aqui apresenta o índice de resistência térmica para as principais peças de roupa, sendo que o índice de resistência térmica para a vestimenta de uma pessoa será, segundo a norma ISO 7730, o somatório do índice de resistência térmica de todas as roupas que a pessoa estiver usando. Tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui
Vou somar calça, camiseta, meia, sapatos, tá? Então, vou somando 0,04, eu tinha falado calça, tem, ó, roupa íntima, tudo isso a gente vai somando, tá? Até chegar no índice de resistência que aquela roupa proporciona. Então, aqui, né, camisa, cueca, bermuda, meia e sapato, tem uma resistência de 0,38 clô. Aqui, uma roupa mais de inverno, né, camisa de manga longa, casaco, cueca, calça, meia, sapato, 0,91 clô. E um terno completo, um clô, e aqui uma roupa, né, com muita resistência térmica, um clima polar, por exemplo, 4 clôs, tá? Então, quanto maior a resistência térmica da roupa, menor serão suas trocas de calor com o meio. Né? É meio óbvio, mas é importante a gente entender e reforçar esses conceitos. Então, variáveis pessoais. Em climas muito frios, por exemplo, além de necessitar de roupas com maior resistência térmica, como a gente viu lá, 4 clôs, a pessoa pode aumentar seu metabolismo praticando alguma atividade física para sentir o conforto. Né? E aqui mostrando uma situação já de calor, que tem menos clôs, a resistência térmica é menor, e uma atividade em que tem uma troca térmica por convecção, que o corpo perde calor para o meio por convecção. E aqui, gente, mostrando para vocês temperatura de conforto em graus Celsius, né? Aqui no primeiro caso, ó, a temperatura de conforto é de 29 graus Celsius para uma pessoa em descanso, ou seja, uma atividade de 85 watts, com 0,2 clô, com pouca roupa, tá? Agora, pessoa realizando a mesma atividade metabólica de 85 watts, que está só descansando, com um pouquinho mais de roupa, ó, 0,5 clôs. A temperatura de conforto já vai para 27. E vai para 25 graus Celsius se ela está usando uma roupa mais pesada, né? O dobro de resistência térmica. Então, a gente vai pegando aqui, por exemplo, né? Olha, realizando a atividade mais vigorosa, aqui limpando a casa, por exemplo, com uma roupa leve, 0,5 clô. A temperatura de conforto passa a ser 15 graus Celsius. Então, por isso que a gente diz, né? Existem algumas temperaturas que a gente chama de conforto, que até as normas trazem, que a gente acaba utilizando mais no ar-condicionado, que hoje se diz que é em torno de 24 graus Celsius, alguns dizem 22, a maioria 24. Mas isso depende da vestimenta, né, do isolamento térmico da vestimenta e da atividade que está sendo realizada naquele local. Claro, gente, esses valores são valores aproximados, né? Varia muito, como eu disse, das condições culturais, né, da adaptação, da questão do sexo, vários outros fatores vão influenciar aqui nessa temperatura de conforto. Então, por exemplo, né, aqui 25, que é o mais próximo do que a gente acaba adotando, a pessoa está sentada, ali parece uma carteira, né, uma mesa, e com uma roupa leve, 0,5 clô, e a temperatura de conforto é 25 graus Celsius. Então, para vocês terem uma ideia de como que isso vai variando. Bom, turma, então a ideia era dar essa introdução de conforto térmico. Vou recomendar mais leitura para vocês, tá? Não é obrigatório, basicamente eu falei tudo que tem no livro, mas caso vocês queiram complementar, inclusive também para quando vocês forem estudar, recomendo a leitura do capítulo 2 do livro de Eficiência Energética na Arquitetura até a página 49, tá? Essa parte do livro traz basicamente esse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Mais completo, talvez traga algumas coisas a mais, outras coisas a menos, mas é bem interessante que vocês façam a leitura. A maioria do conteúdo que eu estou passando aqui para vocês foi retirado desse livro, tá? Vou parar aqui de compartilhar. Na verdade, não. Não vou parar de compartilhar, que eu vou abrir aqui a pouquinho para vocês aqui o Moodle, que eu queria ver se
já consegui vincular vocês. Não estão aparecendo. Turma, tranquilo até agora? Vou parar aqui de compartilhar para poder ver a sala. Muita coisa, né? Já falei. Não dá para passar as 4 aulas falando que vocês vão ficar cansados. Dúvidas por enquanto? Não? Só nas cabecinhas. Se vocês quiserem falar, escrever alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Eu abri lá no Moodle para vocês o. É que eu não tô. Eu acabei de vincular aqui, mas ele não tá aparecendo. Deixa eu ver de novo. Só aparece eu. Não sei o que está acontecendo. Vou tentar de novo. Ué. Eu não estou mais compartilhando a tela com vocês, né? Bom, eu abri lá no Moodle o ambiente, tá? Só que eu tô vendo que não foi vinculado ainda. Deem uma olhadinha, eu pedi para vincular toda a turma no Moodle. Se vocês, quando entram no Moodle, aparece a disciplina para vocês, tá? Assim que aparecer, o que vocês vão ter lá? Vocês vão ter um fórum de dúvidas, que vocês podem escrever o que vocês quiserem, também podem colocar considerações que vocês acharem interessante, tá? Trazer informações que vocês viram em algum lugar. Essa área é uma área que sai muita notícia, muita publicação, então se vocês quiserem compartilhar, lá vocês podem compartilhar. Podem também compartilhar no nosso grupo do Telegram, tá bom? Tudo que vocês virem, que vocês acharem legal compartilhar com a turma, mandem lá comigo, se quiser tirar dúvida, podem mandar por lá também. E lá no Moodle, eu já deixei esse conteúdo que eu acabei de dar para vocês, os slides. Vou deixar o link dessa aula que está sendo gravada agora. Deixei o link do livro em PDF também, que é esse que eu estou recomendando a leitura, que eu deixei como referência bibliográfica básica. E aí vocês vão encontrar uma atividade que é para ser feita referente à aula de hoje, tá? Vocês vão ter um tempinho agora para fazer, são 3 horas, tem 15 minutinhos de intervalo. Então, vocês vão ter aí 1 horinha para vocês fazerem, é suficiente, tá? Vocês podem fazer agora, que é excelente, daí vocês podem fazer, já carregar lá no Moodle, eu acredito que já vai abrir lá, já vou deixar a atividade. Ou vocês podem fazer até a quarta-feira que vem, tá bom? Se vocês quiserem mais um tempinho, também quiserem tirar dúvidas aí ao longo da semana, também tudo bem. Como que é essa atividade? Como eu acho que vocês não estão tendo acesso aí, eu vou abrir ela aqui para vocês e vou explicar, tá? Deixa eu só abrir aqui, que daí eu já vou compartilhar. Continua não aparecendo para mim, tá, gente? Não tem problema. Eu vou abrir aqui a atividade com vocês e vou explicar. Então, tá aqui, ó. Quando vocês entrarem lá no Moodle, né, em Conforto Ambiental 1, provavelmente vai aparecer logo, logo, tá? Mas vocês não precisam acessar para começar a desenvolver a atividade. Dentro de conceitos, arquitetura bioclimática, eficiência energética e sustentável, vocês vão encontrar essa atividade, tá? Então, como que é? O que eu estou pedindo? A partir do conteúdo da aula, tá? Basicamente, o conteúdo da primeira parte da aula, que tem esses conceitos,
monte uma prancha A3 que contenha uma edificação bioclimática, uma edificação com eficiência energética e uma edificação sustentável. Cada edificação deverá conter, né? Quais informações deverá conter cada uma dessas edificações? Uma ficha técnica, que é o local dessa edificação, o ano de construção, o autor do projeto e a área construída, né? Se tiver essas informações, normalmente tem, se não tiver, tudo bem. Aí vocês colocam que não encontraram, não, informação não encontrada, as principais características associadas ao item analisado e pelo menos 2 imagens e a fonte da pesquisa. Gente, é uma coisa muito simples, tá? Eu não sei se vocês já fizeram esse tipo de atividade, mas o que eu quero que vocês façam? Eu acho que vocês podem utilizar qualquer programa que vocês se sintam mais familiarizados para fazer. Pode ser Word, pode ser, não sei se vocês usam CorelDRAW, Photoshop, o próprio Canva. Eu acho muito tranquilo de se fazer isso no PowerPoint. Abre lá o PowerPoint, configura a prancha para tamanho A3. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar na internet mesmo, se vocês preferirem pegar em algum livro também, perfeito. Inclusive, nos livros, material que eu deixei lá tem algumas referências, vocês podem usar também, mas podem procurar na internet, no próprio site da Arcdale, da revista Projeto, na Arquitetura e Construção também, tá? Em outras publicações de arquitetura que vocês acharem interessante. Você já deve ter acessado, eu vou digitar aqui no chat o site. Qualquer um desses lugares, vocês vão procurar alguma edificação que seja projetada, pode ser uma casa, pode ser um prédio, um edifício institucional, que tenha sido construído com base na arquitetura bioclimática. Tem um monte de coisa, tá? Vocês vão colocar. Então, por exemplo, vamos supor que tenha sido uma escola. Escola tal. Vão colocar lá 2 fotinhos dessa escola, o local, a cidade é, sei lá, Salvador, ano de construção, 2018, autor, escritório tal, a área, se tiver lá, a área é de 800 metros quadrados. Quais são as características adotadas? Aí vocês vão colocar. Teve adaptação porque foi pensado, pode colocar até em tópicos, tá? Ventilação natural através de grandes aberturas, sombreamento da área do pátio, só tópicos, tá? Bem resumido mesmo, então vocês vão colocar 3 construções. Vão colocar arquitetura de edificação bioclimática, qual que vocês encontraram, a ficha, os tópicos e as imagens. A segunda, a edificação que tem eficiência energética, qual que é, o que é, quais são os itens? Ela é eficiente energeticamente porque utilizou o sistema de ventilação tal, sistema de iluminação tal, tal, e o outro que é uma edificação sustentável. Essa atividade é uma atividade que tem como objetivo reforçar o que a gente viu como teoria, tá? Não é, o objetivo dessa atividade não é vocês analisarem a edificação, tá? É vocês verem exemplos, buscarem exemplos desse tipo de edificação, que a gente, inclusive, vai ver, né, ao longo do curso aí de arquitetura, mas que vocês vão colocar para que vocês já tenham uma ideia um pouco melhor do que é cada tipo de edificação dessas, tá? Aí vocês vão fazer essa prancha, que pode ser em qualquer um dos programas que vocês quiserem, vão gerar um PDF. Então, é uma folha, não tem um monte de texto, é muito simples. Então, estou dizendo que em uma horinha acredito que dê para fazer tranquilamente. E aí, vocês vão entrar aqui no Moodle e enviar aqui para mim, tá? Em PDF. Salvar em PDF é um único arquivinho bem simples, tá bom? Deixa eu entrar lá. Vou parar aqui a apresentação, tá? Dúvidas? Conseguiram entender o que é para fazer? Sim?
Mais alguém tá aí? Amanda Perinha, Amanda Guardiano estão conectados. O Haroldo está conectado. Olha, eu acredito que vai dar certo de fazer. Eu acredito que dá certo. Sim, tranquilo. Tá, gente? É uma coisa assim bem tranquila, não é para ser uma atividade super complexa, é mais para entender que vocês conseguiram fazer essas identificações. Se tiverem dúvidas, eu vou ficar aqui, tá? Ainda até o final da aula, se vocês já forem fazer, para vocês tirarem dúvidas. Ou também podem tirar dúvida pelo Telegram ou pelo fórum lá no Moodle. Tá? Eu tô achando que vocês ainda não estão conectados lá. Eu fiz, mas vou até verificar se já ficou vinculado lá ao Moodle. Mas é para entrar logo hoje ainda, tá bom? Acho que é isso. Vamos fazer um intervalinho aí de uns 15 minutos? Quem quiser deixar para fazer depois também, pode fazer, tá? Deixa eu fazer uma chamada aqui, que daí quem preferir fazer atividade depois fica liberado, não tem problema. E quem quiser fazer atividade agora, eu vou ficar aqui disponível depois do intervalo para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Deixa eu fazer então uma chamada. Vou parar, vou interromper a gravação aqui.